Bom, pessoal, nessa última quarta-feira eu fiz a minha defesa de tese em relação à minha monografia, em que o tema é Reforma da Previdência, o título era Da Constituinte até os Tempos Atuais, um comparativo entre as reformas do sistema previdenciário do Brasil de 1988 até 2020. Aí agora vocês vão ver como que foi a íntegra da minha apresentação e depois a deliberação final. Um abraço a vocês, curtam a apresentação. Todos novamente. Vamos dar início à banca de monografia, de defesa de monografia, do aluno Matheus Valadão Lopes. Né? Contamos aqui com a presença do professor Guilherme Mello, do Instituto de Economia da Unicamp, né? Um prazer, né, recebê-lo. Guilherme, novamente, nós agradecemos o aceite aí, prontamente, você poder participar. Sabemos o quão corrido está essas últimas semanas do calendário deste ano, né? Mas prontamente você aceitou e acho que as suas contribuições vão ser muito importantes aí também, os comentários para o trabalho do Matheus, que desde logo se interessou muito pelo tema das reformas da Previdência, especialmente dessa última, e trazer aí para o debate nessa pesquisa de monografia, né? Então, desde logo agradecemos novamente a sua presença, Guilherme, todos aí os amigos, familiares do Matheus que estão aí conosco hoje. Então, Matheus, conforme combinado, você terá aí cerca de 15 minutos, né, para uma breve apresentação, a banca já leu o seu trabalho, então você tem 15 minutos para expor as principais ideias, e em seguida, como o rito normal, a gente passa ao professor convidado, professor Guilherme, para a arguição, os comentários dele. Depois você tem o tempo de réplica e, por fim, eu faço alguns comentários adicionais. Certo? Então, passo a palavra para você, Matheus. Perfeito, então. Bom dia a todos os presentes. Eu gostaria que nós todos estivéssemos presencialmente para este grande momento da minha graduação, porém, o momento sanitário acaba impedindo isso. Independente disso, eu quero agradecer a quem está acompanhando esta minha defesa de tese. Bem, a minha monografia ela tem como título Da Constituinte até os Tempos Atuais, um comparativo entre as reformas do sistema previdenciário do Brasil. O orientador é o professor Dr. Roberto Borg, e para acompanhar na banca examinadora contaremos com o professor Dr. Guilherme Santos Mello. Bom, os fatores motivadores para essa minha pesquisa decorrem da complexidade do tema. Desde 1988, com a Constituinte, a Previdência passa a estar mais presente na vida das pessoas. A realização de 6 reformas no sistema previdenciário mostra o alto número de mudanças do sistema em 3 décadas. E essas alterações propostas durante esse período sempre contaram com um debate considerado acalorado na imprensa e na academia, com os influenciadores relatando seus pontos de convergência e divergência em relação aos projetos aprovados. Além disso, tem ainda uma questão pessoal em relação a mim que me motivou a querer ir mais ao fundo em relação ao tema. No início de 2019, eu havia feito com alguns colegas da Unicamp um debate sobre reforma da Previdência, inclusive que contou com a presença do Guilherme. Peraí que eu não coloquei a apresentação. Pronto. Que, inclusive, o debate ele foi feito no dia 22/4/2019, que contou com a presença do Guilherme Mello e de um dos diretores do Ministério da Economia, para debater sobre o assunto envolvendo a reforma da Previdência. Dessa forma, o contexto relatado acaba mostrando uma importância do tema envolvendo o sistema previdenciário do Brasil, consolidado desde a Constituinte de 1988
e suas mudanças até o ano de 2019, que foi implantada a alteração considerada mais abrangente, em relação ao tema da reforma da Previdência. Ao estudar esse tema, eu me deparei com um problema a ser respondido nessa pesquisa, em relação a como que as discussões da reforma da Previdência de 2019 podem ser relacionados com as reformas anteriores do sistema previdenciário. Para guiar essa pesquisa respondendo essa pergunta, tivemos um objetivo geral, que envolvia contextualizar as discussões atuais em cima da reforma da Previdência com o período da Constituinte e as alterações anteriores ocorridas no sistema previdenciário. E também contamos com outros objetivos mais específicos dentro do escopo dessa monografia, que envolvia descrever as mudanças ocorridas na Previdência Social desde 1988, relatar as motivações envolvendo as reformas discutidas, analisar se as reformas aprovadas pelo Congresso Nacional foram condizentes com as intenções iniciais do governo federal, analisar os efeitos econômicos envolvendo essas modificações e verificar se elas foram condizentes com as motivações alegadas pelo Executivo Nacional. Para o cumprimento desses objetivos relatados, é necessário uma metodologia e uma fundamentação teórica. Nessa monografia, eu me municiei da leitura de artigos e livros que abordam o sistema previdenciário e suas modificações, além da utilização de publicações técnicas do Congresso Nacional, nesse caso para discutir, principalmente para a discussão do projeto de 2019, publicações do IPEA, focado na discussão envolvendo a Constituição e o sistema previdenciário, e publicações do governo federal. Além disso, este trabalho acabou contando com inúmeras notícias voltadas à compreensão do contexto político-econômico destas 3 décadas. Isso acabou sendo importante para compreendermos como que os fatores políticos afetaram as propostas do Executivo. E, por fim, o debate entre os argumentos favoráveis e contrários em cima da reforma proposta em 2019, um ponto importante para chegarmos na conclusão alcançada. Passamos dessa forma para a descrição dos capítulos desta monografia. O capítulo 1, a Previdência na Constituinte, ela relata como a Constituinte acabou sendo um marco para a conquista de direitos sociais, principalmente na Previdência Social, gerando dessa forma princípios norteadores como universalidade, equivalência dos benefícios rurais e urbanos, seletividade na concessão, irredutibilidade no valor das prestações, equanimidade, diversidade no custeio e descentralização na gestão. A Previdência acaba cumprindo dessa forma um papel redistributivo, visando diminuir a concentração de renda e incluir as pessoas em um processo de ascensão civilizatória. Já o capítulo 2, Alterações na Previdência, 1992 a 2018, começa com um estudo do IPEA feito pelos pesquisadores Francisco Oliveira e Caizô Beltrão. O estudo considera que o novo modelo previdenciário iniciado pela Constituinte provocaria uma pressão orçamentária, possibilitando um debate em cima de futuras mudanças do sistema. Posteriormente, o capítulo analisa a emenda constitucional número 3, de 1993, de Itamar Franco. Ela acrescentou o inciso 6º ao artigo 40, adotando o caráter contributivo da Previdência dos Servidores Federais e a instituição do IPMF, que posteriormente seria transformado no governo FHC na CPMF, neste caso, voltada para a saúde dentro do sistema de Seguridade Social. Já no governo FHC, foi proposta a emenda constitucional 20 de 1998, que pretendia retirar a menção ao critério de cálculo da aposentadoria do INSS dentro do escopo da Constituição e adotando a idade mínima. A idade mínima acabou não sendo aprovada e, por isso, foi adotado o fator previdenciário. Já no governo Lula, foram feitas 2 emendas, a 41 de 2003, que coloca fim à integralidade salarial para os futuros funcionários do Estado com a criação de um teto salarial com uma contribuição previdenciária para o servidor já aposentado, e a emenda constitucional 47 de 2005, que acabou criando critérios para a transição envolvendo a paridade e a integralidade. Em relação ao governo Dilma, a emenda constitucional 70 de 2012 acabou realizando uma revisão
das aposentadorias por invalidez. A emenda constitucional 88 de 2015 ampliou a idade de aposentadoria compulsória dos servidores públicos. Ela foi mais conhecida como a PEC da Bengala. Já os projetos 13.134 e 13.135 de 2015 alteraram as regras de concessão de pensões. E a 13.183 de 2015 instituiu a regra 8595, considerada por Constanze como uma antirreforma. Já o governo Temer, ele propôs uma reforma, a PEC 287 de 2016. Entretanto, as condições políticas que estavam envolvendo o país, a delação do Joesley, as denúncias realizadas pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e, além disso, a intervenção federal na segurança pública do Rio, acabaram inviabilizando o debate do tema, deixando para que ele fosse discutido a partir do ano de 2019. Já o capítulo 3, Reformas do Sistema no governo Jair Bolsonaro, é dividido em 5 partes, que envolve a exposição do contexto político do governo Temer, que acabou facilitando a discussão neste governo, alguns casos específicos de pessoas que trabalharam dentro da elaboração da reforma do Temer, trabalharam também na reforma do governo Bolsonaro, a apresentação do projeto inicial, mostrando o que o governo propôs inicialmente, os pontos de defesa e crítica ao texto, e, por fim, o projeto final aprovado pelo Congresso, colocando assim o que acabou sendo modulado pelo Poder Legislativo. É importante dizer que a proposta aprovada em 2019 foi a mais contundente dentre as realizadas desde a Constituinte. Ela acabou indo além de uma simples reforma de um sistema, ao acabar proporcionando marcos legais que permitissem uma maior segurança jurídica para a concessão de benefícios e cobrança de devedores. Além disso, o contexto político possibilitado pela condução moderadora do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, permitiu naquele momento que a proposta original fosse modulada, conseguindo alguns votos favoráveis da oposição, dando dessa forma um caráter um pouco mais suprapartidário ao texto. Tenho que dizer que o debate ocorrido no 3º capítulo foi importante para balizar as considerações finais ocorridas no trabalho. Nele, é colocado que, com exceção da emenda constitucional 47 de 2005, aquela que meio que regulamenta aquilo que foi proposto na primeira reforma do Lula, e a do PL número 13.183, que é a regra 8595, as alterações do sistema previdenciário tinham um objetivo em comum que consistia em diminuir o déficit previdenciário e a promoção e a revisão da concessão de benefícios. Porém, tem que ser dito, isso acaba sendo importante, que a partir da PEC 287, que foi proposta pelo Temer, novos argumentos entraram em cena como supostos motivadores para a realização de uma reforma do sistema. Nesse caso, os argumentos motivadores que eram argumentados pelo governo federal, tanto pelo governo Temer quanto pelo governo Bolsonaro, envolvia combate a privilégios e diminuição da desigualdade social. Entretanto, esses argumentos eles foram considerados problemáticos para economistas como Nelson Marconi e Marcelo Medeiros, que algumas dessas questões que eles consideravam problemáticas envolviam, por exemplo, a mudança no tempo de contribuição, que passava a afetar a base do cálculo da aposentadoria, aumentando o número de pessoas que ganhavam um salário mínimo, em detrimento daqueles que ganhavam um salário mínimo e meio, por exemplo. Ou o questionamento em cima da alíquota progressiva não ser tão efetiva, porque como o imposto de renda é calculado com base na renda bruta deduzida das contribuições previdenciárias, se não ocorre um desconto mais alto também no imposto de renda, a contribuição progressiva da Previdência passa a acabar incorporando dessa forma parte da arrecadação do imposto de renda,
não tendo, dessa forma, tanto efeito real sobre a arrecadação. Assim, os supostos mecanismos voltados para o combate à desigualdade social estão prejudicados. Por fim, os debates do tema não vão acabar, principalmente em temas como capitalização e a discussão da inclusão de categorias que acabaram sendo protegidas pela reforma da Previdência, devido a questões como corporativismo e articulação envolvendo setores no Congresso Nacional. O exemplo que mostra a diferença de como que o grosso da população foi afetada pela reforma e uma das categorias beneficiadas é mostrado no meu último slide, que encerra esta apresentação. Este slide mostra de forma cômica a diferença entre a aposentadoria dos civis e a dos militares, que contou durante essa aposentadoria dos militares com uma reestruturação das carreiras em conjunto com a sua reforma, diluindo a economia e o combate a privilégios propagado pelo governo federal. E esta foi a apresentação da minha monografia. Agradeço pela atenção de todos vocês. Um bom dia a todos. Obrigado, Matheus, aí pela apresentação concisa, né, dentro do tempo. Eu acho que você colocou pelo menos os principais objetivos, alguns pontos que eu acho que provavelmente o professor Guilherme agora vai poder comentar, e depois você pode, inclusive, ter mais tempo, se for necessário, para discutir e aprofundar, né? Então, passo a palavra ao professor Guilherme e agradecendo novamente desde já a sua presença, Guilherme. Bom dia a todos, todas. Primeiro, queria agradecer ao Roberto e ao Matheus pelo convite. Para mim, um prazer estar aqui discutindo com vocês esse trabalho de mono do Matheus, trabalho que, já adianto, considero um trabalho bem feito, um trabalho bem embasado, com literatura, trazendo debates interessantes, temática é fundamental, está bem recortado, né? Mas eu queria fazer essa minha arguição. Costumeiramente a gente separa os temas em três, né? Forma, estrutura e conteúdo, né? De forma eu tenho muito pouca coisa a falar, eventualmente uma vírgula aqui, um ponto ali, eu posso mandar para o Matheus depois o arquivo com correções pontuais que eu achei, algumas com certeza eu deixei passar, mas isso faz parte. Você faz uma revisão final aí, antes de subir a monografia, para ela ficar redondinha. De estrutura, eu acho que sua mono está muito bem estruturada, Matheus. Você entrega e se propõe, né? E na ordem que faz sentido, né? Uma ordem cronológica. Então, eu vou ver quais foram as mudanças da Previdência Social entre 88 e 2019, e cronologicamente você vai contando essas alterações, né? Então, eu acho que ela está muito bem estruturada. Eu sinto um pouco de falta, em alguns momentos, você faz contextualizações, né? E você usa isso, inclusive, do ponto de vista político, né? Uma contextualização do cenário político e do cenário econômico. Algumas vezes, até, acho que você abre flancos que você não precisaria abrir. Por exemplo, quando você vai falar do governo Collor, que não mexeu, né, não teve nenhuma mudança significativa, e depois você vai passar para o Itamar ali, você abre flancos, você fala, olha, ele combateu a inflação dessa forma, ele fez isso, deu certo. Mas como não é exatamente o tema da sua mono, é uma contextualização. Eu acho que esse tipo de contextualização sempre tem que ser feita de forma muito cuidadosa, porque ele não é o seu foco, então você não tem muito como explorar, né, você não tem muito espaço para detalhar essa contextualização. Isso pode gerar questionamentos do tipo, por que você colocou isso aqui não é exatamente preciso, não foi assim que foi feito, e aí você acaba desviando o foco da sua dissertação, que é para uma discussão que é de mera contextualização. Mas eu acho que, no geral, tá muito bem feito. O que eu senti, às vezes, que eu acho que, talvez, quando você estivesse falando ali na Constituinte, você também faz uma contextualização internacional do histórico
da Seguridade Social como um todo, da Previdência Social em particular, né? Mas você não traz um comparativo, né? No sentido de entender como é que os países organizam, em geral, os países que têm previdência social pública, né? Mas também, eventualmente, países que não têm. Você poderia falar do Chile, né? Então, eu fico com a impressão que você podia ter feito essa contextualização também do ponto de vista internacional, para localizar não só do ponto de vista conceitual, quer dizer, como o nosso sistema de seguridade social conceitualmente foi construído à luz da constituição dos welfare states, né, uma espécie de welfare state tardio, né, é um welfare state tardio que herdou uma estrutura de seguridade social da ditadura militar que não era seguridade social, né, na verdade era um regime por adesão, né, então as várias caixas de aposentadoria, né, de profissões, de carreiras. Então, contar um pouco mais isso, quer dizer, como era na ditadura o sistema de pensões e o que realmente mudou, mas também contextualizar do ponto de vista internacional, como foram constituídos essas bases, esses pilares, olhando para outros países, né? Outros países, quer dizer, o Brasil, na Constituição Cidadã, ele foi realmente muito ousado, porque ele constitui ali um sistema de seguridade e proteção social que é muito amplo. Eu acho que poucos países com a dimensão do Brasil, talvez nenhum, né, com a dimensão do Brasil, estou pensando territorialmente, de tamanho de população, tenham ousado, por exemplo, construir 2 pilares de seguridade que são basicamente pilares assistenciais, porque você tem assistência social propriamente dita, né? Agora me fugiu o nome o SUAS, né? O SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, né? Você tem o SUS, obviamente, que também é não contributivo, né? Mas eu estou tirando aqui o SUS dessa discussão. Vamos pegar só o SUS. E você tem, dentro da Previdência, uma parte que é a Previdência Rural, que apesar de ser contributiva, é quase que, eu não colocaria como assistencial, mas do ponto de vista financeiro, atuarial, é quase que assistencial. Ou seja, é muito ousado e corresponde, talvez, a uma resposta às enormes desigualdades do país, né? Quer dizer, a aceitação de que essas enormes desigualdades precisam ser reparadas pelo Estado de alguma forma. Não à toa, e você orienta bastante isso, a base de financiamento da Seguridade, ela é ampla, né? Ela vai além das contribuições dos trabalhadores, dos empregadores e do Estado, né? Ela inclui a criação de contribuições e tributos exclusivamente voltadas para o financiamento da Seguridade, né? Então, é um projeto muito ousado, né? E que você também salienta muito bem, exatamente por essa ousadia. Nós temos um país de renda média, digamos assim, né? Nós entramos em uma espécie de contradição, né? Que é o fato de que você tem um cenário em que você tem que garantir um regime de solidariedade social amplo e audacioso com uma estrutura fiscal e tributária ainda bastante fraca, né, bastante frágil. Essa combinação é uma combinação que não é simples de resolver, né? E já foi apontado desde o início que não seria simples de se resolver, né? E aí você conta o histórico das reformas que são, na verdade, adequações desse regime audacioso inicialmente constituído, são adaptações para
garantir, digamos assim, a sustentabilidade desse regime. Eu não sei, eu entendo quando você diz que a mais audaciosa foi a de 2018, mas eu acho que ela continua dentro de um contínuo, né? Se você olhar desde as primeiras alterações, todas elas foram mais ou menos no mesmo sentido. E qual o principal sentido? É que quando foi constituído o sistema, havia uma diferença muito grande nas regras de acesso e de benefício dos servidores públicos para os servidores privados. Isso vai sendo atenuado com o tempo. Isso vai sendo reformado com o tempo. Né? A motivação para essa diferença inicial, quer dizer, não é claro que existe a questão do lobby, né? Do poder do lobby, dos setores organizados. Mas é mais do que isso, né? Eu acho que havia também uma visão de Estado, de constituição do Estado por trás. Quer dizer, a ideia de que o servidor público estável, bem remunerado, com segurança, inclusive na aposentadoria, você conseguiria atrair para o serviço público os melhores quadros, as melhores com quadros mais qualificados, né? E com isso tornar o setor público, né, uma espécie de coordenador, de articulador dos projetos de desenvolvimento nacional. Então, eu acho que as mudanças também vêm não só do ponto de vista atuarial, do ponto de vista fiscal, mas também do ponto de vista de uma mudança na visão do Estado. Essa visão do Estado como grande gestor ou como grande coordenador, indutor do desenvolvimento foi se perdendo ao longo do tempo. E com isso, as justificativas para você manter um diferencial tão grande de regras se perdeu também. Por que você teria um grupo tão privilegiado assim em relação ao outro? E, bom, isso também vai rebater agora na discussão de reforma administrativa, por exemplo, né? A ideia de que o trabalhador do setor público tem que ganhar a mesma coisa que o trabalhador do setor privado é uma ideia de que o trabalhador do setor público é exatamente o mesmo. Eles competem pelas mesmas pessoas e é diferente da ideia de que o setor público ele deveria ser, digamos assim, a cúspide do mercado de trabalho nacional, né? Ou uma coisa mais especialmente valorizada, né? Bom, então você tem esse pano de fundo que é da mudança da visão do Estado, né? Um pano de fundo importante, e o pano de fundo também digamos assim, da equalização das condições. Eu acho que esses dois panos de fundo explicam boa parte das reformas que foram feitas em todos os governos. Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, todos os governos fizeram reformas no sistema previdenciário, sistema de seguridade. Eu acho que você também mostra bem que, tirando uma ou outra, por exemplo, a PEC da Bengala, mas aí a PEC da Bengala é muito mais uma questão política do que uma questão do sistema, digamos assim. Inclusive foi aprovada, olha que curioso, né? Muito engraçado, né? Foi aprovada com medo de que o PT pudesse indicar novos juízes e com isso barrar eventuais movimentos da justiça contra ele. Então, quer dizer, tinha um processo ali, não pode. E hoje é muito curioso, porque se você olha o que aconteceu depois, né, a forma com que são nomeados os cargos, parece que aquela preocupação era quase que infantil perto do que aconteceu depois, né? Mas, bom, tirando essa PEC, eu acho que o principal, o que mais me chama a atenção,
foram as mudanças nas condições, as mudanças graduais, mas todas na mesma direção, nas condições de acesso e de benefício da aposentadoria dos servidores públicos. E aí eu queria chamar atenção para uma coisa, para a regra 85/95, que é verdade, você recupera bem, está lá na emenda constitucional 47 de 2005, mas ela se torna generalizada a partir do governo Dilma, né? E generalizada e crescente, né? Essa ideia de ir crescendo. E ela, na prática, é uma transição, né? Porque talvez essa seja a grande discussão da reforma de 2018. A reforma de 2018 estabelece idades mínimas e acaba com o fator previdenciário. O que as notas do PPZ tentam mostrar ali? Que, ao acabar com o fator previdenciário foi criado como uma penalização para as aposentadorias precoces. Elas existem, é verdade, mas a penalização era muito alta. Era muito alta. Então, quando você acaba com o fator previdenciário e põe uma idade mínima, você não permite a aposentadoria precoce. Mas, ao não permitir a aposentadoria precoce, esse cara que se aposentava precocemente e era muito penalizado, ele vai se aposentar depois com uma situação normal, digamos assim, né? Como uma regra geral. E que, do ponto de vista atuarial e fiscal, valeria mais a pena o cara se aposentar mais cedo e ser penalizado do que o cara se aposentar mais tarde e não ser penalizado. Essa foi toda a argumentação do PPZ foi nesse sentido, né? Toda não, mas uma parte, pelo menos, foi nesse sentido. Mas eu acho que você já tinha, quer dizer, no fundo, a grande discussão aqui era criar critérios mais ou menos equânimes de aposentadoria, né? Para o setor público, para o setor privado, e que garantisse que as pessoas se aposentassem com uma idade mínima um pouco mais elevada, exatamente pela questão, inclusive, que você coloca bem, da pirâmide etária, né? E o valor do benefício, né? Eu acho que outra coisa de estrutura que talvez eu pudesse falar era você trazer essa crítica do Marcelo Medeiros e do Marconi para a sessão de críticas e não para a conclusão, você fica nos últimos 2 parágrafos, né? Porque ela é uma crítica importante, que muitas pessoas fizeram essa crítica na época, que é uma coisa que você não explora tanto. A proposta inicial do governo, né? Ela queria ampliar o tempo mínimo de contribuição. Então, chegou a sugerir 25 anos de tempo mínimo de contribuição para homens. Isso expulsaria uma boa parte dos trabalhadores do acesso à Previdência Social. Acabou com 15 anos, mas a proposta inicial era essa. E aí, já entrando na questão de conteúdo, eu acho que a grande questão que eu colocaria para o seu trabalho é que eu vejo uma distância muito maior entre o que foi proposto e o que foi aprovado no parlamento, né? Eu, em off, assim, falava no final que o que foi aprovado no parlamento ainda era uma versão aceitável de uma reforma da Previdência, porque ela mantinha o regime de repartição, mas mudava os parâmetros, né? Tinha mudanças de parâmetros que a gente era mais crítico, né? Como, por exemplo, a questão do salário de reposição, de começar em 60%. Né? Obviamente, você retirava a renda, principalmente de quem ganhava 2,5 salários mínimos, etc. Nesses casos de benefícios de valor intermediário, essas pessoas perderam bastante, né? Mas você garantia acesso ainda, exatamente porque você mudou, você manteve, na verdade, o tempo de contribuição mínimo, né? Mudou regras de acesso. Então, eu acho que a proposta enviada pelo governo, inicialmente, ela era fundamentalmente uma proposta de privatização da Previdência. O Paulo Guedes, nos discursos, falava isso abertamente, que a saída é a capitalização, né? E o sistema de capitalização, talvez é sempre bom explorar isso, não é só o caso do Chile, que ele deu errado ou deu certo, não é só isso. É que ele parte de um princípio muito diferente, porque você usa o argumento do Tafner,
usa, não, se reproduz, né, o argumento da Daphne, fala, olha, isso aqui gera um pouco uma situação de mais igualdade. É a igualdade dentro da desigualdade. O que isso quer dizer? O sistema de repartição, de capitalização, por refletir fundamentalmente o valor do seu salário ativo, né, e o quanto você conseguiu poupar, ele também reflete as desigualdades do mercado de trabalho. Quem tem mais condições de poupar, poupa mais, tem um benefício maior. Né? Você poderia falar, mas isso está contemplado porque você garantiria um mínimo, né? Um salário mínimo de benefício. Para isso ser viável, você teria que realmente, e por isso que eles queriam 25 anos de contribuição, você teria que aumentar muito o tempo mínimo de contribuição, e mesmo assim o custo de transição seria muito alto. Né? Porque quem estava no regime antigo deixaria de ser financiado pelos novos entrantes. Esse custo de transição é uma questão central e que eu acho que derrubou, na verdade, nas sessões que eu fui lá no Congresso, esse era o grande, isso sensibilizou inclusive os apoiadores da reforma. Falou, não, isso aí não dá para fazer. Custo de transição é. Isso mobilizou, inclusive, digamos assim, economistas mais liberais, o próprio Pércio Arida, durante a campanha, falava, não, isso aqui é loucura. O que se tratava, às vezes, era da redução do teto. Talvez o Ciro falava um pouco disso. Né? Ele começou falando em reduzir para 3 salários mínimos, depois para 4 salários mínimos, depois chegou a 5 mil o teto. Que aí não teria tanta mudança, que era 5.800 na época, não sei o quê. Reduziu o teto, ou seja, a partir daquele ponto você teria uma aposentadoria complementar. Lembrando que a aposentadoria complementar no setor público foi estabelecida no governo Lula e depois regulamentada no governo Dilma, né? Então, quer dizer, você já tinha caminhado para aquilo no setor público há algum tempo. Então, o que eu estou querendo argumentar é que eu acho que a proposta aprovada no Congresso, no final das contas, é mais parecida com a proposta do governo Temer, que era ajustes paramétricos no regime previdenciário. Né? Em particular, no regime previdenciário público, mas também no INSS, com uma redução no índice de reposição, né? Um aumento do tempo de contribuição, pedágios maiores. Então, são reformas paramétricas. O sistema continuou sendo um sistema de repartição, mas com reformas paramétricas. A proposta do Guedes não era essa. Era transformar o sistema. Era sair de um regime de repartição para um regime de capitalização. Né? Só que aí tem aquele velho problema do Guedes, ele não consegue elaborar uma proposta que pare em pé. E ele não conseguiu convencer ninguém, porque simplesmente eles mandaram algumas tentativas, mas os cálculos não faziam sentido, então as propostas não paravam em pé. Aí deixaram na mão dos profissionais, que eram os profissionais que estavam no governo Temer, entendeu? E que negociaram uma proposta que, no final das contas, dado o ambiente político de um governo no primeiro ano, foi até mais rigorosa do que o governo Temer. E eles tentaram escapar de algumas coisas, com aquelas medidas que você mesmo falou de combate à fraude, sonegação. Por um acaso, eu gostaria de saber no que deu essas medidas, quer dizer, se elas realmente surtiram efeito. Elas tinham uma previsão, né, de impacto, mas eu não acompanhei, também não sei se alguém acabou acompanhando, qual foi o real impacto dessas medidas, e se elas realmente mudaram alguma coisa. Por fim, eu queria apontar algumas questões que eu acho que são interessantes. Você dá pouca ênfase, mas aquela mudança na pensão por morte, né, nas pensões, no início do governo Dilma II, é uma mudança também que eu acho paramétrica importante. Né? Você tem várias mudanças paramétricas que são importantes. E aí eu acho que a solução era a seguinte. Você teve a mudança na pensão por morte e tudo mais, e você teve a questão do 85-95, que foi, acho que no primeiro governo Dilma, se não me engano, que se estabeleceu como um critério geral. Né? Só que qual era o problema da 85-95, como estabelecida no governo Dilma? É que ela era um critério de cálculo do benefício, né? E não um critério de acesso. Você poderia acessar
o benefício pelo 85/95 ou pelo fator, o que fosse mais interessante para você. Eu acho que a proposta que talvez eu, na época, defendia mais, e que eu acho que fazia muito sentido, era você fazer uma 85/95 como critério de acesso, e não só como critério de cálculo. O que isso significaria? Que você teria uma 85/95 crescendo, talvez você podia até acelerar o ritmo de crescimento da 85/95, que na prática se tornaria uma idade mínima. Né? Mas não uma idade mínima fixa, porque há muita desigualdade no acesso ao mercado. Então tem gente que começou a trabalhar com 16 anos de idade, tem outro que começou a trabalhar com 30. Né? A idade mínima é muito prejudicial para quem começou a trabalhar com 16, né? Você tem uma idade mínima. Então, se você fizesse uma combinação de tempo de trabalho com idade, você contemplaria essas diferentes situações, né? O cara começou a trabalhar com 15 anos e o outro começou a trabalhar com 27. Você contemplaria os dois, né? O que importa é a soma, idade mais tempo de contribuição. Né? E você falaria assim, você só pode acessar o benefício a partir, assim, para mulheres 85 anos, para homens 95, isso vai subindo. A gente tinha até uma discussão na época, se valia a pena aproximar mulher de homem, né? Acabou que não aconteceu isso. Até por causa da questão da tripla jornada das mulheres, que ainda é uma realidade muito presente no Brasil. No Brasil e no mundo, né? Mas no Brasil em particular. Mas isso seria um ajuste paramétrico, né? Que eliminaria também o fator previdenciário, mas faria uma transição diferente. Em vez de fazer uma transição por idade mínima, faria uma transição por essa combinação tempo de contribuição mais idade. Né? Isso já estava regulamentado, bastava, quer dizer, a 85/95, com seus critérios de ampliação, já estava feito no governo Dilma. Então, a nossa ideia era assim, você poderia transformar isso em critérios de acesso, não seria tão complexo do ponto de vista legislativo, e isso promoveria uma transição. Claro, você teria que fazer os casos de margem ali, né? O cara que está para se aposentar, quanto de pedágio ele paga, como acabou sendo na reforma também aprovada no Congresso. Mas a gente achava que era uma combinação mais interessante. Mas, veja, você tem posições bastante diferentes, né? De uma forma geral, você tem posições que eram contra qualquer alteração no sistema previdenciário. Né? Tinha posições que eram a favor da alteração total do regime, como a do Paulo Guedes, mudando para um regime de capitalização. E tinha uma discussão sobre mudanças paramétricas, dada a mudança no perfil etário, no mercado de trabalho, etc. Né? No final, a mudança aprovada foram mudanças paramétricas dentro de um regime de repartição. Por isso que eu acho que há uma distância, assim, razoável entre o que foi aprovado e o que o governo propôs. O que o governo propôs era outra reforma. Era uma mudança no regime, né? E não foi aprovado. E no final, o que foi aprovado são mudanças paramétricas que, como você falou, muitos ajustes aí, né? A questão dos professores mudou, a questão do abono salarial, que era para ter caído, também caiu, acabou caindo na Câmara, né? Era para cair o limite máximo ali para 1.300, continuou em 2 salários mínimos. Então, eu acho que as mudanças paramétricas, elas foram no sentido das mudanças paramétricas anteriores, de aproximar os regimes, público e privado, né? Criar uma ideia de um regime único, né? Apesar de não ser um regime único, né? Porque os regimes públicos, inclusive, eles nem fazem parte do orçamento da Seguridade Social. Isso é uma discussão, inclusive o Samuel faz essas comparações internacionais, você até cita uma que ele faz. O problema é esse, é que cada país tem uma institucionalidade, e no caso exterior, tem países que o Samuel soma o regime do setor público no brasileiro total, né? Enquanto outros países, essa soma não está clara, né? Então, tem toda uma discussão aí sobre as comparações internacionais, se elas são válidas ou não. Quem faz muito bem isso é o Edu Faiani. Tá? Ele tem
E também sobre as projeções atuariais, se elas são corretas ou não. Né? Tem até trabalho de pé sobre isso. Mas não era, a minha intervenção não era sobre isso mesmo, era sobre essa questão mais geral. Como eu disse, o trabalho está muito bem feito, você cobre bem. Eu faria essa mudança, traria o Medeiros e o Marconi para a sessão de críticas, tá? Acho que, e a única, digamos assim, arguição que eu teria era no sentido de que eu acho, de fato, que a reforma de 2018, ela foi uma reforma paramétrica, e, portanto, uma reforma mais próxima do que vinha acontecendo em todos os governos. Claro, mais ambiciosa, é verdade, né? Mais ambiciosa no sentido de que ela mexe também no INSS. Né? Essa talvez seja a grande diferença. Né? As reformas anteriores, elas se focavam muito nos servidores públicos, né? Em aproximar o regime dos servidores dos parâmetros dos regimes privados, do INSS, né? do regime geral. Em 2018, você também tem mudanças no regime geral. Mudanças em critério de acesso, em valor do benefício, né, que foram criticadas, como você mesmo coloca no final, Medeiros, todo mundo tem várias críticas, mas elas não deixam de ser mudanças paramétricas dentro do regime, né, diferente do que queria o governo, que era uma mudança de regime. Né. Mas de resto, eu acho que eu tenho comentários pontuais, que eu vou mandar para você, como eu falei, mas eu acho que sua monografia foi muito bem pesquisada, você conseguiu dar conta de recontar essa história das mudanças do regime previdenciário e se posicionar, né? Porque eu acho muito legal que você consegue, ao mesmo tempo, apresentar os argumentos, né, como eles são construídos, né? Claro, você poderia aprofundar mais esse argumento, às vezes eu falo, olha, eu gostaria que você aprofundasse mais isso, por exemplo, eu falei da questão da pensão, da mudança na pensão por morte, eu acho que você poderia ter aprofundado um pouco mais, porque eu acho que é uma mudança importante, que antecipa um pouco algumas mudanças que são feitas depois, em 2018, né? Ela se iniciou ali, tinha uma mudança, não foi só na pensão por morte, foi no acesso ao seguro-desemprego também, foi mudado ali em 2015, né, que também antecipa, né, ou seja, tinha preocupações já ali, você coloca, mas são questões pontuais, né, o caminho foi feito, e no final você se posiciona, né, você coloca a sua opinião nas suas conclusões, que é o lugar adequado para isso, que você acha que foi ousada e bem construída, e você percebe-se, eu sei, como você já foi meu aluno, então eu sei que você tem essa preocupação em localizar também politicamente a discussão. E você faz uma análise desse ponto de vista também, falando, olha, eu acho que foi uma coisa ampla, que ganhou legitimidade, que teve apoio de parte da oposição. E, de fato, para você fazer uma reforma da Previdência, a gente sabe que é uma postura política muito complexa, né? E eu acho que, obviamente, o cenário do país ajudou, o fato de ser um governo em primeiro ano, um governo muito liberal, né? E você ter vindo de um governo Temer que tinha uma articulação muito boa no Congresso, e que tinha como pauta prioritária a Previdência, não conseguiu por causa das crises políticas que aconteceram, mas eu acho que essa leitura política que você faz é muito interessante também, enriquece o seu trabalho. Então é isso, parabéns. Como vocês podem perceber, são vários comentários, poucos deles são de alterar alguma coisa, de ajustar alguma coisa, muitos deles é eu conversando com você aqui, Matheus, porque é isso que esse é o momento da banca, né? É o momento da gente dialogar sobre o tema e pensar também o que a gente concorda e o que a gente não concorda. Mas é isso, parabéns. Muito obrigado, Guilherme, pelos comentários extremamente pertinentes. Eu acho que o Matheus vai responder, pelo menos alguns, o que é a opinião dele também, né? Eu acho que é importante a maturidade que o aluno está se formando, a gente também espera, né? E eu acho que tem vários elementos que servem ali para ponderar um pouco alguns argumentos, plano de fundo, mostrar de maneira mais clara algumas diferenças, né, sobretudo o que era a reforma proposta inicialmente pelo governo, ou as alterações que elas poderiam causar, e o que inclusive, a mediação política, né,
fez de alterações que foi importante depois de um longo processo, né, que não foi nada tão simples, né? Eu acho que o Matheus também faz essas considerações políticas, ele tem um engajamento, né, político, e então acho que é interessante, ele procurou ali no trabalho contextualizar politicamente em vários momentos, eu acho que isso foi um ponto bacana. Matheus, passo a palavra a você aí para os comentários. Bom, eu agradeço ao Guilherme em relação aos comentários que foram julgados pertinentes em relação ao assunto. Primeiramente, eu concordo em relação à questão de talvez colocar os comentários do Marcelo Medeiros e do Nelson Marconi dentro do ponto de crítica. Eu acho isso pertinente. Isso daí eu vou adotar na parte de quando for realizar esse aperfeiçoamento para entregar na DAC. E com relação, concordo também de talvez dar uma ênfase maior em relação à parte de como que foi a reforma ocorrida no Dilma II, envolvendo, principalmente colocando essa questão de como que foram as modificações para o acesso ao seguro-desemprego. Deixa eu só conferir aqui, que eu anotei bastante coisa aqui. Só um ponto em relação à questão que foi falado pelo professor em relação à PEC da Bengala, concordo. Tinha a questão o próprio texto coloca que havia também aquela intenção e que gerou um contexto prático de que a Dilma acabou não conseguindo nomear ministros do STF. Isso daí acabou sendo uma consequência da aprovação disso, e claro que havia também um contexto envolvendo isso. O texto acaba citando dentro do escopo do capítulo 2. E aí, tanto que isso acaba sendo referenciado, o que a equipe técnica do Senado considerou que geraria de economia envolvendo a aprovação da PEC da Bengala, que havia colocado, inclusive, isso na justificativa, que eu colocava que, segundo o que era colocado, a aprovação da PEC da Bengala, ela evitava que a União pagasse 2 salários, o do novo servidor contratado para o posto e o do aposentado em sua antiga função. E ela acabou sendo estimada em até 5 anos, com uma economia em 20 bilhões de reais, que era uma estimativa feita pelo Senado Federal. Então, claro, o componente político acabou naquele momento intensificando também para que a PEC da Bengala fosse aprovada, mas tinha um contexto econômico que acabava motivando que ela entrasse dentro do escopo da lista das demais PECs aprovadas. É importante, claro, justificar aqui, claro, que uma das coisas que é importante esclarecer aos demais que fazem parte, que emenda constitucional, quando é aprovada, o presidente não pode realizar veto em cima. Então, é importante colocar esse ponto em relação para os demais que assistem a essa situação, que isso foi uma decisão, a aprovação da PEC da Bengala, muito mais em relação ao Congresso, que foi uma medida do Congresso e não necessariamente do Poder Executivo, mas que teve seu componente fiscal. Deixa eu só conferir mais algum comentário aqui que pode ser pertinente. Em relação à questão da regra 85/95, eu havia colocado em relação aos contextos dela, mas eu concordo com o professor Guilherme que eu poderia colocar essa questão de que o problema, descrever melhor que o problema foi muito mais nessa questão de como que se deu a remuneração e a base de cálculo do que na regra de acesso, que eu concordo. A ideia da regra 85/95, ela é interessante, justamente como o próprio professor Guilherme acabou relatando, de que com ela você conseguiria fazer um regime perto de transição para uma idade mínima, abolindo o fator previdenciário, porém
considerando questões do Brasil que, infelizmente, no sistema de trabalho do Brasil, é muito difícil dos trabalhadores conseguirem ter um número, um tempo de contribuição suficiente para conseguir uma aposentadoria integral. Então, claro, esse contexto também concordo e eu vou aperfeiçoar isso na minha monografia. Em relação à questão do comentário do Guilherme em relação à abrangência, sim, a questão durante o governo Bolsonaro, essa reforma, a PEC 6 de 2019, ter sido colocada como uma PEC audaciosa, envolveu muito abrangência, que ela entrava em colocar em analisar muitas questões, e claro que com a modulação do Congresso, e teve todas essas questões que foram abolidas, e algumas delas que foram meio que colocadas como uma espécie de um bode na sala, que a própria, por exemplo, dentro do escopo o projeto inicial, o próprio governo Bolsonaro queria propor que a PEC da Bengala fosse revogada. Isso era claramente inúmeros economistas consideravam aquilo como um bode na sala, digamos assim, de abrir mão disso para conseguir aproveitar o que talvez fosse mais importante, que era, no caso, a questão da idade mínima, das alíquotas progressivas, talvez a questão da capitalização, tanto que eu utilizei os próprios argumentos do Guilherme Melo que ele apresentou na sessão da Câmara, falando sobre o sistema de capitalização, que a dificuldade do sistema de capitalização não é só a questão do contexto internacional, como bem o próprio Guilherme colocou, que tem o contexto do Chile, que tiveram algumas consequências que consideradas negativas, deveria ter sido feito um aperfeiçoamento melhor, e talvez o contexto internacional hoje, um contexto político do Chile hoje, de tentar superar esse momento, vem um pouco disso, de talvez, digamos assim, considerar que aquela reforma não foi ideal, então buscar também não só isso, que é o que eu vejo que o Chile quer tentar nesse momento, que querendo aprovar uma nova Constituição, eles querem chegar ao que o Brasil naquele momento propôs em 88, que é uma superação de todo o sistema da ditadura militar. Então, claro, mas também além dessa questão internacional, etc., da capitalização, o custo de transição, sim, ele é um problema, tanto que ele é colocado dentro do ponto de crítica em relação ao que o custo de transição ele era alto, e até por isso que o próprio Guilherme, dentro de um dos seminários, um seminário realizado pela Fundação Perseu Abramo, que foi relatado pelo próprio Guilherme, uma inferência de que a economia de mais de 1 trilhão que o Guedes queria era justamente para pagar esse custo de transição. O que, obviamente, eu considero que isso faz plenamente sentido, mas agora que, como acabou indo para o chão, acabou sendo deixado de lado pelo Congresso, justamente porque o custo era muito alto para a realização dessa reforma, da entrada do sistema de capitalização. Então, como o próprio Guilherme colocou, que a reforma, a PEC 6 de 2019, ela virou, como as demais, uma ideia muito mais de realização de reformas paramétricas, e para isso, claro que entrou o Congresso, né, nesse sentido, os demais influenciadores, o debate econômico, buscando considerando o que valeria a pena em relação a essas mudanças e o que não valeria a pena. Em relação à questão, eu acho interessante, eu concordo com a questão que o Guilherme apontou, de eu colocar que eu falei muito sobre a questão de buscar essa busca do equilíbrio econômico-financeiro entre as reformas e o ponto da reforma paramétrica, mas talvez eu considero que talvez, e concordo que eu poderia ter colocado também que a visão do Estado da Constituinte até hoje, ocorreu algumas mudanças em relação a isso, e também até o próprio... eu estava na segunda-feira, na segunda eu fui fazer
um seminário sobre política industrial, aí eu falei sobre comentários que a própria equipe econômica do Sarney havia feito em cima da Constituição, que eles utilizaram uma frase que ficou meio que famosa e discutível, que é a questão que eles falaram que a Constituição aprovada seria ingovernável, que aí então, tipo assim, esse debate, essa visão de como que talvez como o poder público que enxerga a função do Estado e o relacionamento entre o mercado e os demais indivíduos, ele já existia, mas talvez ele não era uma corrente majoritária capaz de impedir as mudanças que ocorreram na Constituição e aquelas que ocorreram principalmente nesse ano de 2019. Acho que eram essas alterações. Agradeço muito pelos comentários, professor. E eu anotei todos eles justamente para buscar o aperfeiçoamento do trabalho. Muito obrigado, professor. Obrigado, Matheus. Guilherme, está satisfeito? Tem um comentário? Super satisfeito. Tranquilíssimo. Então, obrigado. Só alguns comentários finais. Eu acho que, Matheus, você fez uma trajetória, teve uma trajetória de um amadurecimento também aí na graduação, te acompanhei também em algumas disciplinas, e agora ao longo da monografia, né, você veio com a ideia de pesquisar a reforma da Previdência, ainda no contexto dos debates que estavam ocorrendo. Eu acho que você também foi capaz de articular e rever por diversas vezes um pouco o rumo, né, da monografia, incorporar as críticas, levar em consideração uma pluralidade de visões acerca do tema, que é um tema muito complexo, né, e que acho que o trabalho buscou aí demonstrar as dificuldades, né, de aprovação e dos diversos interesses, porque envolve a sociedade como um todo, né, então é difícil de chegar a nenhum consenso ou benefício geral, né. Eu acho que, de fato, né, eu acho que você se valeria muito, né, nessa última versão, né, para arredondar um pouco mais aí até a linha de argumentação. Lá no primeiro capítulo, você enfatizar mais a questão que o Guilherme pontuou sobre, né, os pilares da seguridade e de ser um projeto audacioso que se institui a partir da Constituição Cidadã, né, de 88, né, frente aos próprios dilemas econômicos, fiscais também daquela época, né, dos anos 80, né, as dificuldades que a economia brasileira passava, né, e talvez fazer pelo menos um contraponto com alguns países, qual que é um pouco, dar um panorama, né, para você ter um pouco a dimensão, o leitor ter um pouco a dimensão de quanto ambicioso foi esse projeto, porém, o quanto necessário, o quanto que isso representa um avanço para uma economia em desenvolvimento. Ao mesmo tempo, depois, ao longo do capítulo 2, as ponderações que você faz aí de ordem econômica e política, né, também levar em consideração esse pano de fundo, né, de uma reversão do quadro em termos do próprio papel do Estado na condução de um processo mais amplo de desenvolvimento, que vai levando a, talvez, sucessivas reformas, como vocês pontuaram, de ordem mais paramétrica, mas que visavam uma equalização entre aí, benefício, acesso a benefícios entre servidores públicos e privados, o que é parte de uma concepção diferente de Estado, parte de uma concepção diferente de serviços públicos que vão ser prestados, de servidores públicos, né? Eu acho que tem ali um pouco o seu ápice na discussão atual, ou recente, né, da última reforma, né, com uma mudança de projeto, né? Então, ali no capítulo 3, você pode trazer, pelo menos na apresentação e nas considerações finais, eu acho que é super válido
claro, ó, é que foi a última versão que você mandou, que você incluiu aquelas críticas na conclusão do Medeiros e Marconi, mas certamente se encaixa melhor no capítulo 3, na seção de críticas, mas no capítulo 3, na apresentação e nas considerações finais, né, você pode ali ponderar isso, né, ponderar no sentido de que a reforma proposta pelo governo, pelo menos inicialmente pelo executivo, a equipe econômica do Guedes, né, era muito mais, era ambiciosa nesse outro sentido, né, de uma mudança radical do regime, né, então que se contrapõe, talvez em grande medida, ao que você expôs lá no capítulo 1, né, então você tem uma forma de dialogar e depois, logicamente, você apresenta as mudanças que acabaram ocorrendo para chegar ali nas considerações finais do capítulo, que não foi exatamente um consenso, mas já uma modulação maior acerca de mudanças paramétricas também que avançaram num sentido, ou talvez em linha, né, com o que também vinha já ocorrendo, embora as intenções fossem do governo federal fossem mais assim, mais disruptivas, né, no sentido de mudança de regime, né, então acho que essas seriam as principais considerações, que também concordo plenamente aí com o professor Guilherme. Você vai poder incorporar, né, agradecemos também o Guilherme por enviar aí o arquivo com as sugestões mais pontuais, né, e o Matheus vai certamente utilizar o tempo que ainda tem até janeiro para fazer essas adaptações. O Matheus, que também se dedicou muito, né, essa pesquisa, ele mesmo teve uma iniciativa muito grande, ele foi muito proativo, né, esse termo que o pessoal gosta de utilizar no mercado, mas dessa proatividade de pesquisar, de debater, de trazer temas novos, de olhar documentos oficiais, né, inclusive fim da década de 80, 90, eu acho que ele teve um esforço bastante grande, né, nesse sentido e conseguiu amarrar vários desses pontos, e agora é só dar aquela arredondada final no trabalho em alguns fios, né, condutores do trabalho. Certo, então agora a gente vai passar para as deliberações da banca, então eu vou criar uma salinha, né, paralela, aqui tem o Google o Meet permite, o Google Meet permite que a gente crie uma sala, né? Talvez vou interromper a gravação, depois, a hora que a gente voltar, a gente continua, né? Interromper aqui a gravação. Nesse momento, o professor Roberto Borg e o outro membro da banca, que era o professor Guilherme Santos Melo, se reuniram para fazer a deliberação. Então, assim que, depois dessa minha entrada, vocês verão a deliberação deles. Bom, então a gente deliberou, né, o professor Guilherme e eu, né, e você está aprovado, né, a monografia está aprovada, né, uma excelente monografia, né, a nota que nós chegamos ao final é 9,5, então muito bem, parabéns, Matheus, 9,5, uma excelente monografia, parabéns por essa trajetória, acho que todos nós ficamos muito felizes, né, está emocionado aí, os pais, a família, os amigos, né, todo mundo que te acompanhou ao longo, né, dessa trajetória acadêmica, né, e a gente deseja um enorme sucesso, né, para qualquer que seja o caminho que você venha aí a escolher, né, nos próximos anos, né. Esperaríamos que fosse presencialmente, né, mas cada um vai poder comemorar mesmo à distância, né, Guilherme? Matheus, parabéns, tudo de bom, cara. Siga esse aluno, essa pessoa curiosa, essa pessoa aberta a debater, com vontade de aprender.
Espero que sua passagem pela Unicamp tenha sido proveitosa para você. A gente amadurece muito, eu mudei muito na universidade, eu aprendi muita coisa. E o que eu falaria para você, não para. Onde quer que você vá, se você for para o mercado, não para, estuda, conhece, debate, aprende. É assim que a gente cresce todo dia. Então, parabéns. Estamos aqui para o que precisar, tá ok? Muito obrigado, William. Muito obrigado, Roberto. Agradeço muito pela aprovação. Eu estou muito feliz. Muito obrigado. Mas, claro, gostaria também que tivesse presencialmente, mas com certeza vai haver depois da pandemia eu combino de dar uma passada no Instituto, Passa pelo lá, menos a para ver gente se dá eu um consigo. abraço. Claro. A gente vai tomar um café juntos um café. Vamos ter mais temas para discutir, né? Certamente os temas não param. No Brasil, o que não falta é café. Você falou de café, eu combinei de, depois que passar na pandemia, um dia eu passar lá no Instituto, que durante a pandemia, eu aprendi a fazer pão, eu aprendi a fazer uma rosca de calabresa, eu combinei com o Zé que eu ia trazer uma para levar. Lá, a gente come e conversa. Perfeito. Maravilha. Parabéns, Matheus. E eu depois acho que mas as sugestões já foram dadas. O Matheus vai ter o tempo aí regulamentar para entregar a versão final só por formalidades, né? Sim. A biblioteca, a DAC, enfim, para a conclusão aí do curso. Maravilha. Muito bem, obrigado, pessoal. Obrigado. Nós que agradecemos, Guilherme. Bom fim de ano para todos aí. Grande abraço. Bom fim de ano para vocês também, professores. Muito obrigado. Tchau, tchau. Um abraço.